Olá, roladores de dados de todo o planeta, aqui quem fala é o Sérgio, e hoje estamos com mais um vídeo no canal Magias e Dragões. Solta a vinheta! Então, galera, tô aqui com meu amigo Loureiro novamente. Nós vamos falar hoje sobre a Revolta dos Três e a Tormenta. Fala, Loureiro. E aí, meu camarada? Tudo bem, galerinha? Hoje o assunto é o tão esperado, né? O que é a Tormenta? Mas para saber o que é a Tormenta, tem que entender o que é a Revolta dos Três. É tudo interligado. Vamos começar aqui, né? Primeiro, a Revolta dos Três, vamos dizer assim, foi um evento que nenhum de nós, meros mortais, sabemos ao certo o que aconteceu. Existem muitas lendas, muitos rumores. Tecnicamente existe uma versão oficial sobre isso. Então vou passar todos os detalhes conhecidos oficialmente da Tormenta e da Revolta dos Três. O que sabemos oficialmente é que, em algum momento, Valkyria, a deusa da ambição e da humanidade, Kaliandranot, o deus dos dragões da tirania, e Tilian, o deus dos gnomos e das invenções e da criatividade, os três se uniram e começaram a, numa outra dimensão, a criar um novo mundo. Um novo mundo destinado a ser grandioso também, como a humanidade, que a própria Valkyria defende, e um mundo que sempre ia querer mais conhecimento e mais poder. Durante aproximadamente, acho que 1 ano, esses três deuses criaram esse mundo. É dito até que nesse mundo eles criaram, vamos dizer, deuses falsos, ou avatares semelhantes às divindades de Arton, para governar esse mundo. O que futuramente esse mundo se tornaria o mundo original da Tormenta e dos Lefeus, que são os demônios da Tormenta, como a gente conhece vulgarmente. A questão é que os deuses do panteão, os outros deuses, descobriram a existência dessa outra dimensão, criada por eles três, e vendo o potencial poder, propriamente agressão desse ambiente, porque foi um ambiente criado completamente para busca de poder, busca de ambição e busca de conhecimento, mas nada para frear essa sede. Então os deuses ficaram temerosos de que isso pudesse ser uma arma para angariar poder para esses três revoltosos, né? E para assim eles conseguirem derrubar o panteão e o panteão ser só eles três. Interessante. Mas é aí que começam a divergir alguns assuntos. Porque, vamos lá, teve um conflito entre esses deuses, bem ou mal, no meu humilde entendimento mortal. São deuses, mas são 3 de um lado e 17 do outro. Eu só acho que os 17 levaram a vantagem, por maioria, né? Eu acho, né? Porque é aquela parada, não é um mortal contra um deus, são deuses contra deuses, então tecnicamente poder equiparado. Então 17 contra 3, eu só acho que os 3 revoltosos tomaram porrada. Mas vamos lá. E aí o que acontece? O que os assuntos começam a divergir? Durante o edito, né? É sabido, na verdade, isso é sabido por poucos até. Poucos clérigos, poucos paladinos e pouquíssimos estudiosos sabem disso. Mas é dito que essa revolta aconteceu e Calmir, o deus da justiça, foi julgar os 3 revoltosos. E é dito que Calmir declarou que Kaliandranok e Tilian utilizaram da própria ambição de Valkyria e ludibriaram ela para se juntar a eles dois para criar essa outra dimensão. Então, por isso que ela, no final do julgamento, recebe a punição mais leve dos 3. Mas por que eu digo que diverge as informações? Calmir presumiu que por ela ser, como eu disse, né, por ela ser a deusa da ambição, ela foi ludibriada pelos outros 2. Porém, há relatos de estudiosos, de guerreiros santos e amantes da fé de Arton, de que Tilian era apaixonado por Valkyria.
Então, há alguns que especulam que talvez Tilian, por sua paixão por Valkyria, ele que talvez tivesse sido ludibriado. Já que Kaliandranok é um deus que sempre procura mais poder, e Valkyria sempre está ambiciosa, querendo mais e mais, e ser melhor, e ser a principal. Então talvez Tilian é que foi o ludibriado. Mas qual informação é correta, nós ainda não sabemos. Mas existem vários rumores sobre isso. Continuando. Aí durante o julgamento desses deuses, Kaliandranok foi condenado a ser esquecido. Ele simplesmente seria apagado da memória de todos em Arton. Apenas os deuses lembrariam dele por causa dos seus eventos na revolta, para nunca esquecerem da revolta. E ele vulgarmente seria conhecido entre os mortais como o Terceiro. Tilian foi condenado a perder sua divindade e andar entre os mortais. Porém, durante o julgamento dos três revoltosos, não é sabido o porquê. Essa informação nunca chegou a nós mortais. Mas é sabido que Nimbi, o deus do caos, atacou Tilian e o engoliu. E depois, quando cuspiu para fora, ele estava completamente louco, com a memória completamente fragmentada. O porquê ele fez isso, não sabemos. Há especulações. Alguns acreditam que, na verdade, acho que a maioria acredita que seja por raiva do que aconteceu na revolta. Porque Nimbi é o deus do caos. Ele que está sempre procurando, vamos botar assim, procurando com uma confusão, procurando algo. E ele aparentemente nunca pensou em fazer o que eles fizeram. E não foi convidado por eles a participar de tal plano. Então alguns, na verdade a grande maioria, considera e é dito que Nimbi ficou irritado por não ter sido chamado para o plano. E, como eu disse, a Valkyria, né, a terceira revoltosa, ela é vista por Kalmir como ludibriada pelos outros dois por ser a deusa da ambição. Então que eles a enganaram para que ela tivesse mais poder, e ela, por ser deusa da ambição e da humanidade, principalmente da ambição, ela não conseguiu se conter e acabou se unindo a eles. Então ela recebe a punição mais branda. Ela permanece ainda como uma deusa, os outros dois perdem seus postos de deuses, mas ela permanece como uma deusa, mas ela é presa numa estátua, uma estátua gigante, que hoje em dia ela fica no meio da capital Valkyria, que é a capital dos humanos, do reinado. Muitos anos vão se passar, né? Com essa queda, dois outros deuses ascendem ao panteão, que é o Hinin e o Ragnar, mas muitos anos vão se passar até que Valkyria seja liberta e volte ao panteão. Alguns aventureiros descobrem que essa estátua, onde ela está presa, tem uma masmorra gigantesca lá dentro, e eles conseguem vencer a masmorra e libertam a Valkyria, e ela volta ao panteão. Kaliandranok utiliza-se de um golpe, né? Consegue despertar sua essência dentro de uma elfa, e durante um ataque do reinado a uma área de tormenta, né, em Tamurá, ele desperta e volta a ser Kaliandranok e volta ao panteão dos deuses. Mas isso é um pouco lá na frente. Voltando aqui, a tormenta em si. Ao final do julgamento dos três revoltosos, o Kalmir, ele decide que todos os deuses devem esquecer a existência da tormenta. Porque se os deuses lembrarem da tormenta, torna a tormenta real em Arton. Então eles não querem que a tormenta venha para Arton. Na verdade, na época eles nem a conheciam como tormenta. Isso é um nome que ela vai receber futuramente. Entendeu? Uhum. Ela vai receber futuramente pelos próprios mortais, pelos próprios humanos e elfos. Mas eles basicamente mandam esquecer a tormenta. Ninguém pode lembrar da existência da tormenta. E senão ela pode entrar em Arton e se tornar real em Arton. Eles não querem isso. E aí vai demorar muitos anos para a tormenta chegar a Arton. Aconteceu um evento mais lá na frente, alguns milhares de anos na frente, que é conhecida como a Infinita Guerra, que é a guerra entre os elfos e os hobgoblins. Os elfos perdem a guerra, não só perdem a guerra, como a própria Glórien vem em defesa dos seus filhos,
né? Vem como avatar, não com a forma real dela, mas vem como avatar. E ela perde pro Tuorf, o líder dos goblinoides. A própria Thanator, Deus do Conhecimento, depois desse combate, tenta acalentar a Glórien e fala que não é para ela se sentir culpada por ela como uma deusa ter perdido para um mortal, porque há uma profecia dizendo que Tuorf só morreria de uma forma, com a flecha de fogo, e que Glórien não era a flecha de fogo. Então não teria como a Glórien, mesmo sendo uma deusa, derrotar ele, porque foi escrito por Tiates, o deus da ressurreição, da profecia e segunda chances. Ele, um próprio Deus, escreveu uma profecia sobre Tuorf. Então, Glórien não poderia passar por cima da profecia de Tiates. Mas mesmo assim, Glórien entra em depressão porque a sua raça perdeu a guerra, foi massacrada, e porque ela perdeu para os goblinoides. Ela almeja ter vingança pela sua raça e por ela mesma. Com isso, vai passar algum tempo e chega num ponto que Glórien é muito próxima, nesse momento, de Thanator, a deusa do conhecimento. E Thanator, alguns dizem que por pena de Glórien, outros dizem por sede de conhecimento, sinceramente não saberemos a verdade, mas Thanator, ela revela a Glórien a existência de algo que ela nunca deveria revelar. Thanator tem uma ordem altamente secreta, conhecida como a Ordem Morta da Vidência e Numerologia. Ela é uma ordem onde estudiosos vivem isolados do mundo, em um outro plano de existência, como se fosse um semiplano, né? Como se fosse uma outra dimensão, por assim dizer, entre Arton e entre o próprio mundo dos deuses de Thanator. E nesse plano, os servos de Thanator que vão para lá, uma vez que eles entram, eles não podem sair. E quem tenta sair é morto. Essa é uma norma. Entrou, não pode sair. Então, ou você se junta à ordem, ou você é morto. E se você é um membro da ordem e tentar sair, você também será morto. Porque o conhecimento ali dentro tem que ficar guardado. E a própria Thanator não tem o direito de saber o que está guardado ali dentro. Ela tem o direito de entrar lá, visitá-los, ver o conhecimento que eles guardam ali dentro, mas quando ela sai, ela não pode trazer esse conhecimento para ela. É uma própria regra que ela criou. Porque eles usam, vamos botar assim, métodos de matemáticos para prever eventos, métodos de estatísticas, cálculos muito complexos, ou então decifrar algo que eles não sabem, entendeu? Algo que apareceu em Arton, mas ninguém sabe o que é, e eles tentam prever através da matemática. Caraca, que absurdo. Exatamente. E aí, Thanator revela a Glórien, a existência dessa ordem, e dá permissão para ela ir lá. E quando ela chega lá, e por que ela dá essa permissão? Porque a Glórien, ela quer se vingar dos goblinoides, ela quer achar uma arma para conseguir derrotar os goblinoides. E a Thanator menciona a essência dessa ordem. Fala para ir lá e ver se ela encontra algum conhecimento que possa ser útil para ela. E quando ela entra na ordem, automaticamente, como é regra, todos os membros da ordem pegam em armas e tentam atacar a Glórien. Mas quando reconhecem ela, eles ficam paralisados. Porque eles não entendem, tipo, ninguém tem missão de ir aqui. Os mortais que entram têm que fazer parte da ordem ou então morrem. E tirando os mortais que entram para fazer parte da ordem, só Thanator entra. Então o que Glórien, a deusa dos elfos, está fazendo ali? Então eles não, ficam sem entender. E ao mesmo tempo, para ser uma deusa, você está em presença de uma deusa, você sente a essência desse deus. E todos eles começam a sentir a grande depressão que a Glórien tem, a grande tristeza por causa do massacre da sua raça. E eles mesmos começam a chorar. Começam a eles mesmos entrar em estado de depressão. E eles começam a pensar, cara, se Thanator deixou Glórien vir aqui é por um motivo. Se a própria deusa que nos criou e que estipulou essa regra, que até mesmo ela obedece e fez uma exceção para Glórien, então talvez a Glórien possa ter algo daqui. Então eles acordam com a Glórien, que ela pode pesquisar lá o que for útil
pro que ela quiser, porém ela só pode sair com um conhecimento. Ela não pode sair com todos. Um. E aí esse um, ela quando sair vai lembrar dele. O resto vai ficar. Ela não pode lembrar desse conhecimento. Lórien concorda com isso. O que ela descobre lá, sinceramente, não sabemos. Mas tudo que sabemos é que quando ela sai, ela se encontra com Thanator. E a Thanator pergunta pra ela o que ela encontrou lá, se é útil pro que ela quer fazer. E ela fala que ela encontrou o conhecimento da existência de algo que nem mesmo a própria Ordem conseguiu descobrir o que é, mas que é algo de uma outra dimensão, muito belicosa, muito agressiva, então que ela sabe como trazer para Arton e que ela vai tentar usar isso contra os goblinoides. Então ela descobre a existência da tormenta, mas ainda assim ela não sabe o que é. Ela só sabe que é algo agressivo e que ela quer usar isso contra os goblinoides. E por que algo agressivo? Porque a Ordem ainda não entende o que é a tormenta, mas eles entenderam que algo criou a tormenta, que na verdade foi a revolta dos três, mas eles ainda não sabiam bem disso na época, depois que eles vão descobrir, mas que algo criou essa outra dimensão, criou essas criaturas que viriam ser conhecidas como Lefeus, e eles evoluíram num patamar que eles consumiram os próprios deuses daquela dimensão. Eles consumiram tudo. Eles literalmente se tornaram como se fosse uma praga de gafanhotos. Chegaram no lugar, consumiram, foram consumir outro lugar. E exatamente assim, ou você é Lefeu ou você não é nada. Eles consumiram tudo naquele universo. A Glórien descobre a existência da tormenta, quer dizer, sem saber ainda que é a tormenta. E ela quer usar como arma. E aparentemente ela sabe como trazer para Arton. E aí ela convoca a tormenta para Arton. E o primeiro lugar onde a tormenta consegue se fincar é em Tamurá. Porque não é, como eu disse, muita coisa a gente não sabe. É muita especulação. Porque ninguém sentou para conversar com os deuses não responderam, né? Então, é muita especulação, estudo, evidência, muita coisa. Então é dito que Glórien soube como trazer a tormenta para Arton, mas como ela estava no mundo dela e tentou trazer para Arton, né? Ela não soube direcionar, entendeu? Porque ela não estava em Arton, ela estava no mundo dela e tentou trazer para próximo de onde estavam os goblinoides, mas acabou indo para Tamurá. E aí nós não sabemos depois, continuou tentando trazer para os goblinoides, não botar assim, não acertou o alvo, ou se, na verdade, é o que muitos acreditam, é que uma vez que a tormenta conseguiu entrar no mundo, ela agora conseguiu romper o véu e ela aleatoriamente vinha pro mundo de Arton. A tormenta é algo muito, muito agressivo. Como eu já mencionei em outros vídeos, a tormenta, ela, no mundo dela, pode até ser vista como normal, né? Mas ela, para Arton, ela é como se fosse uma anticriação, porque ela destrói tudo que encosta, ou transforma em Lefeu, né? E aí, quando ela chega em Arton, ela veio de uma outra dimensão e, como eu disse, ela é muito agressiva e ela é como se fosse uma anticriação. Então, aos olhos dos mortais de Arton, eles não conseguem entender muito bem o que é a tormenta. Então, a visão que eles têm da tormenta, vamos botar assim, é o que o cérebro do artoniano aceita. Entendeu? É o que ele consegue compreender. Mas não é bem isso. Mas o que eles conseguem compreender é uma área coberta de nuvens vermelhas, com relâmpagos vermelhos caindo, uma chuva de sangue ácido. A terra fica completamente árida, cheia de ácidos pelo chão. A natureza ali é completamente destruída. O que sobra da natureza é coisas retorcidas, infectadas, entendeu? E os seres, vamos botar assim, seres vivos que tem ali, os animais, né? A gente sabe que as árvores também são vivas, mas no quesito de seres com sangue, vamos dizer assim, animais, seres humanos, elfos, anões, o que seja que estiver ali, são completamente corrompidos pela tormenta, se tornando outros Lefeus, ou então, se conseguirem sobreviver à tormenta, acabam se tornando Lefous. O que são os Lefous? São humanoides tocados pela tormenta.
Eles têm a aparência, vamos botar assim, um Lefou humano. Ele tem a aparência de um humano, só que um dos braços dele é uma garra insectoide vermelha. Entendeu? Ele tem sempre um pedaço, uma parte dele que é Lefou, quer dizer, que é Lefeu. E mesmo aqueles que não sofrem mutações se tornam Lefous, qualquer um que esteja dentro da área de tormenta fica constantemente sofrendo danos na mente. Em termos de jogo, você tem que fazer sempre um teste de vontade para não tomar dano ou diminuir o dano de loucura ao seu personagem. Uhum. Entendeu? Porque é uma coisa completamente bizarra. Os arturianos não conseguem entender o que é ali. E os Lefeus, eles normalmente têm aparência, como disse, avermelhada, né? Com tudo que tem na tormenta é avermelhado. E eles são insectoides, vários formatos de insectoides. Insectoides bípedes, com 2, 3, 4 braços, asas, antenas. Alguns são quadrúpedes, outros são como se fossem, entre aspas, uma mistura de centauro com inseto, tendo quatro patas insectoides e um tronco, entre aspas, humanoide, e depois com 2 braços insectoides em cima também. Alguns são como se fossem centopédios, mas tudo muito bizarro. Só de olhar você já fica com medo, entendeu? Você não consegue. Uma pessoa normal, que não seja um aventureiro ou um grande militar, você não consegue, ou até mesmo um grande arcano, usuário de magia, você não consegue olhar para aquilo sem sentir medo. Aquilo te corrompe, só de olhar você já está corrompido. É uma coisa muito absurda. Em termos de comparação, cada Lefeu, né, comparando assim com outros universos, cada Lefeu é como se fosse um It, a coisa. Entendeu? Cada Lefeu é um ser desse. E cada Lorde da Tormenta, que são os Lefeus mais poderosos de cada área da Tormenta, são como se fosse um próprio Cthulhu. São seres gigantes, monstruosos. Cada um varia de formas, entendeu? E são extremamente poderosos. E, como disse, só de olhar para eles, esse aí afeta até mesmo os heróis mais poderosos. Só de olhar para eles você já tem que fazer um teste para não exceder a loucura. É uma coisa bizarra e a cada momento ela sempre tenta expandir um pouco para Arton. Algumas não tem tanta força assim e acabam estagnando, outras se expandem com o decorrer do tempo. Tudo depende também do Lorde da Tormenta que contém ali e do poder dele. Alguns são mais poderosos e acabam expandindo um pouco mais rápido. Alguns acabam sendo contidos. Mas, por exemplo, Tamurá, que foi a primeira área de tormenta em todo o continente de Arton, a ilha inteira foi devastada. Todo o Império de Jade caiu. E aí os sobreviventes fugiram para o reinado, né? E anos depois que foi feita uma ofensiva para derrotar a Área da Tormenta. E eles conseguiram. A primeira e única Área da Tormenta derrotada foi em Tamurá. Só que para isso, o reinado juntou um exército gigantesco. Não só o exército comum, né, de soldados comuns, mas um grupo, sei lá, dezenas, talvez centenas de aventureiros. Não é sabido certo o número. E até mesmo deuses menores. É dito que pelo menos uns 30 deuses menores entraram na luta do lado do reinado para libertar Tamurá. E é sabido que desses 30 deuses menores, pelo menos metade morreu. Os aventureiros. Caraca! Os aventureiros também, metade dos aventureiros sucumbiu à tormenta. E o exército do reinado, 2/3 do exército caiu. Eles conseguiram libertar a tormenta. Mas para derrotar uma área, foi necessário tudo isso. E todas essas perdas. E agora imagina que há pelo menos mais outras 10 áreas da tormenta pelo continente. Uma maior que a outra. Há áreas pequenas, como por exemplo a área da tormenta de Trebuk, que é um dos reinos antigos do reinado. Tanto é que era o antigo área da tormenta de Arahadak. Não era uma zona de tormenta muito grande. Mas, por exemplo, no continente sul, Laminor, tem uma área de tormenta na sua floresta de, eu acho que é Mavelir.
agora acho que eu não vou lembrar o nome da floresta, desculpe, mas uma floresta ao sul, no continente sul, área gigantesca, tipo quase 4 vezes maior do que a área de Trebuch. Então imagina você ter que fazer uma incursão, juntar toda essa galera, todo um exército, todo um grupo de aventureiros, todo um grupo de deuses menores para enfrentar cada área de tormenta. É impossível. Hoje em dia é praticamente impossível. Pra gente é impossível. Então é algo surreal. Em termos de jogo, nenhum aventureiro abaixo do level 15 consegue entrar e sair da tormenta sem tomar danos. Impossível, é impossível. Aventureiro, então, abaixo do level 10, então, nem volta da tormenta. Não tem como. É impossível. Porque entrar, é como eu disse, como entrar na área de uma tormenta, você tem que lutar contra os Lefeus. Você entrou, você vai lutar. Não tem conversa, é luta, não tem papo. É luta. E aí você, enquanto você tá lutando contra um... Cara, imagina, um enxame de insetos, tá ligado? De outra dimensão e todos na base de 3, 4, 5 metros pra cima. Vindo na sua direção, você tendo, sei lá, 1,80 m. Entendeu? Então, tipo assim, você lutar contra isso. Ao mesmo tempo que você luta contra isso, tem relâmpagos vermelhos que quando tocam em você, você desintegra. Chuva de sangue ácido. E ao mesmo tempo, quanto mais pra dentro da área de tormenta você anda, você toma dano de loucura. Ou seja, um personagem abaixo do nível 10, você não sobrevive mais na tormenta. Você vai morrer. Não tem como. Para ser abaixo do nível 10 sobreviver uma área de tormenta, só se a área da tormenta tá inicializando agora e os danos ainda são poucos. Mas uma vez que a área da tormenta é estabelecida, meu querido, você não consegue entrar ali com facilidade. Não tem como. Simplesmente não tem como. Entendeu? Você tem que ser um herói muito poderoso para entrar lá e não sofrer danos ou sofrer o mínimo possível de danos. E aí, continuando sobre a tormenta, alguns casos peculiares. Na verdade, o caso não. Um deles é muito peculiar. Dois casos peculiares. Que é o primeiro seguinte. Glórien, ela acaba se frustrando, né? Mais uma vez, que o plano dela não dá certo. De se vingar dos goblinoides. E com isso, a própria tormenta começa a invadir o reino de Glórien. O plano divino da deusa dos elfos. E, como eu já mencionei anteriormente, em outros vídeos, um deus no seu plano, ele é poderosíssimo. Ele é praticamente imbatível. Só que como Glórien estava extremamente paralisada por tudo que aconteceu com ela e com a raça dela, Glórien não luta contra a invasão da tormenta. Glórien foge e deixa a tormenta dominar o mundo dela, o plano dela. E com isso, por causa dessa fuga, e também porque ela, quando foge, pede a proteção de Tauron, Glórien acaba se tornando uma deusa secundária. Na teoria, o mundo dela deveria ter sido destruído, porque ela deixou de ser uma deusa maior. Porque apenas os deuses maiores têm plano de existência. Como ela deixou de ser uma deusa maior, ela deveria perder esse plano. Porém, sem a essência divina de Glórien, de deusa maior, para sustentar o planeta, a própria tormenta emana poder para sustentar o mundo e o mundo não ser destruído. Para você ver o tamanho da tormenta, entendeu? E sem contar que, como eu disse, os outros deuses esqueceram a existência da tormenta. Então, como eles esqueceram a existência da tormenta por ordem de Calmi, para que ela não fosse real em Arton, quando ela chega em Arton, os deuses não sabem o que fazer, não sabem o que é. E aí a opinião dos deuses começa a dividir. Alguns deuses, como o Tauron, queriam simplesmente ir para a guerra com a tormenta e destruí-la na base da porrada. Thanator busca conhecimentos de como destruir a tormenta. E por aí vai. Cada deus tem a sua opinião sobre como agir com a tormenta. E como ninguém concorda com nada, os deuses resolvem não agir até entenderem melhor o que é a tormenta. E isso talvez seja a ruína de Arton. Porque futuramente Arahadak se tornaria um deus maior. Mas antes de chegar nesse ponto, eu vou mencionar um fato curiosíssimo sobre Arahadak. Que talvez tenha sido um grande fator que fez ele ascender a Deus maior. Não só por ter derrotado Tauron, mas, como eu disse, você entrar na área da tormenta é uma área muito agressiva. Os Lefeus simplesmente te atacam e acabou. Ou você se junta a eles e se torna um deles, ou você é morto. Mas isso não acontecia na área de tormenta de Arahadak.
Por quê? Arahadak, ele se tornou um ser muito curioso com relação a Arton. Então, é sabido que quem entrasse no reino de Arahadak não era atacado. Na verdade, Arahadak deixava as pessoas entrarem e até pedia para os Lefeus conduzirem as pessoas até ele, e ele conversava com as pessoas que entravam em sua área. Queria entender como é que era a vida das pessoas, o que as pessoas pensavam. E nisso Arahadak buscava conhecimento sobre Arton. Alguns especulam que os próprios Lords da Tormenta começariam a se transformar por causa da influência do próprio Arton e dos deuses. Porque outras áreas da Tormenta tentavam se expandir, outras áreas não tinham poder, mas algumas áreas também não queriam se expandir. Se estabeleciam ali e estabeleciam um acordo. Se nenhum dos mortais entrasse na área da Tormenta, a Tormenta não incomodaria os mortais que viviam fora da área da Tormenta. Então, vários Lords da Tormenta começavam a ter, vamos botar assim, não estavam tanto como uma unidade como existia no mundo deles, onde tudo era Lefeu. Começa a ter, os Lords da Tormenta começam a ter seu próprio pensamento do que fazer com a Tormenta. E Arahadak é um deles. Quando os Lords da Tormenta começam a conviver em Arton, e até mesmo receber um mínimo de influência dos deuses, eles deixam de ter a unidade que tinham no mundo deles, de serem tudo Lefeu. Cada Lorde começa a ter a sua opinião sobre como agir com a Tormenta. E é exatamente o que o Arahadak faz. O Arahadak, ele deixa as pessoas entrarem na área dele, não os ataca, proíbe que sejam atacados e machucados, leva até a presença dele essas pessoas que entraram, conversa, pega conhecimento com essas pessoas e depois deixa as pessoas irem embora. Entendeu? Seguir sua vida. E com isso, as pessoas não veem mais o Arahadak como um inimigo. Não é um aliado, mas não é mais um inimigo. Talvez um vizinho chato. E por causa dessa postura dele, o culto da Tormenta começa a crescer. E a grande maioria dos cultistas adoram Arahadak. E isso dá poder a ele. E ele acaba se tornando o deus menor da Tormenta. Dentre todos os lords, ele é o que tem mais fiéis. Então ele acaba se tornando o deus menor da Tormenta. Em termos de jogo, é o seguinte. Qualquer jogador ou NPC que tiver 1000 pessoas que o adorem como deus, ele se torna um deus menor. Ponto. Essa é a regra. E uma vez como deus menor, você, quando tiver uma brecha, tente ascender ao panteão. Aí cada um por si, Deus por todos. Basicamente é isso. Surgiu uma brecha no panteão, a gente tenta subir. Quem subir, subiu. E aí, o que acontece? Arahadak já é um deus menor da Tormenta, por causa da postura dele, muitos começam a adorá-lo. E porque não vem mais como ele é uma coisa hostil. Valkyrias nessa época já está liberta, o Kranonox também já está no panteão de novo, Tilion continua como mendigo perdido. Mas Glórien sai de seu estado de depressão e começa a entrar no estado de raiva. Entendeu? Ela deixa de ficar tão triste porque os goblinoides mataram sua raça e volta a ter ódio pelos goblinoides e começa a ter ódio dos minotauros. Por quê? Porque Glórien, ela pediu proteção a Tauron. E aí quando ela pediu proteção a Tauron, ela aceitou ser escrava e concubina dele, em troca de proteção. E isso fez com que os elfos, a grande maioria, entendessem que eles também precisavam da proteção dos minotauros. E com isso os minotauros escravizaram a raça élfica. Alguns não aceitaram isso, mas a grande maioria foi escravizada pelos minotauros. E a Glórien, nesse período, ela já saiu da depressão, começa a entrar no modo de raiva, começa a ter ódio dos minotauros. E Xyzais, o deus da traição, secretamente, sem Tauron saber, visita Glórien e sussurra palavras para ela. Entendeu? Com isso, Glórien faz uma cartada. Durante a rebelião élfica, no Império de Tauron, né? Na verdade, não só a rebelião élfica, foi a rebelião dos escravos, porque também tinha humanos, outras raças ali no meio dos escravos, né? Mas durante essa rebelião de escravos no Império de Tauron, Glórien secretamente vai até a capital do Império, que é Tiberius, e ela faz o ritual para trazer a Tormenta e usa ela mesma, sua essência divina, como um farol para trazer a Tormenta a Tiberius.
Então ela consegue, pela primeira vez, fazer com que a tormenta chegue exatamente no lugar que ela quer. Porque antes, como eu falei, ela sempre convoca a tormenta, ela estava no mundo dela, e ela convoca a tormenta para Arton. Então a tormenta simplesmente surge em algum lugar aleatório. Mas ela conseguiu trazer para Tiberius, usando sua própria essência divina como farol. E essa parte é muito interessante, por quê? Porque Tiberius, ela tem proteções mágicas na volta dela, que impedem ataques hostis externos. Então, ao entrar em Tiberius, ela de dentro dessa redoma mágica, invisível, né, que existe em Tiberius, ela usa como farol. Então, com isso, a tormenta é guiada direto até Glórien. Então, a tormenta brota de dentro dessa proteção. E acaba destruindo essa proteção. E a tormenta ataca Tiberius. E aí que acontece o grande embate. Porque quando a tormenta vai para Tiberius, Arahadak, que é o Lorde da Tormenta mais poderoso, se aproveita e ataca a cidade. Com isso, ele chama a atenção do Tauron, que eu acho que possivelmente era o que ele queria. Há muitos especulam que essa conversa de Xais, que é o deus da traição, com Glórien, ele estava de acordo com Arahadak, mas se é verdade ou não saberemos. Mas Arahadak ataca Tiberius, Tauron vem defender seu povo, mas não como Glórien fez, que foi em forma de avatar. Na verdade, ele até vem como forma de avatar, mas não dura muito. Mas ele vem com a forma dele completa, divina, como um deus. Só que, como eu disse, Arahadak teve muitos fiéis. E durante a batalha, a Glórien sacrifica vários da sua própria raça em nome de Arahadak, fazendo com que Arahadak tenha mais poder ainda para lutar contra Tauron. E durante a batalha, Tauron, sem saber disso, convoca Glórien para a luta. Só que durante a luta, Glórien, em vez de atacar Arahadak, mira seu arco com a flecha dourada e dispara no peito de Tauron. Com isso, Tauron, aqueles segundos de tipo, meu aliado me acertou, que ele ficou paralisado, tipo, sem entender o que tinha acontecido. Nesses segundos, o Arahadak se aproveita e enfia uma das suas garras no peito de Tauron, exatamente onde está a flecha, e perfura o coração dele, matando o deus. E com isso, que ele mata o Tauron, ele ascende ao trono de Deus Maior da Tormenta e entra no panteão. E com isso, Glórien, né, que estava como serva da Tormenta até esse momento, ela acaba sendo abandonada pela Tormenta, porque ela já foi útil o que ela precisava ser. Até a própria Tormenta renegou Glórien. E os elfos, vendo tudo que aconteceu, acabam não acreditando mais em Glórien como sua deusa. E com isso ela perde sua divindade e se torna uma mortal. E, basicamente, esse é o fim do arco de explicação do que é a Tormenta, Revolta dos Três, como é que é a Tormenta em Arton, e como a Tormenta ascendeu ao panteão dos deuses. E agora ela, literalmente, ela não é uma invasora em Arton, ela faz parte de Arton. Porque Arahadak, o deus maior da Tormenta, está no panteão. Vale mencionar, para finalizar, que há um rumor de que a única forma de derrotar a Tormenta é reunindo os seus criadores originais. Se isso é verdade ou não, não sabemos. Não sabemos. Porque como é dito, os deuses esqueceram a essência da Tormenta. Então eles sabem que teve a Revolta dos Três, mas não lembram que durante a Revolta dos Três, Tilion, Calendranok e Valkyria criaram a Tormenta. Então os deuses não lembram disso. Mas há especulação que apenas os criadores da Tormenta podem destruir a Tormenta. E aí, se isso é verdade, então talvez futuramente Tilion retorne ao panteão, já que Valkyria e Calendranok já recuperaram seu posto. Agora, se isso realmente irá acontecer ou são só especulações, ainda não sabemos. Vamos ter que aguardar os próximos capítulos dessa saga. Eu acredito até que eles têm uma boa base aí para fazer uma grande história. Mais uma grande história, porque se eles realmente focarem nisso de
vamos dizer assim, dar uma solução para a Tormenta, ou integrar a Tormenta finalmente no mundo de Arton de uma maneira definitiva, diminuindo os efeitos negativos da Tormenta, não sei. Mas eu acho que a gente está caminhando mais ou menos para isso com a aparição dos Lefeu, né? Da raça que utiliza os poderes de um deus entre os... O deus da Tormenta entre os deuses maiores. Eu acho que a gente está Sim, caminhando para isso. Vamos ver o que essa saga grandiosa, que Tormenta não é mais só um RPG, né? É uma saga, né? Vamos ver o que os próximos capítulos vão nos mostrar. Sim. Então é isso, galera. Obrigado, Loureiro. Eu que não conhecia muito do Tormenta assim, tô conhecendo cada vez mais. Graças a esses vídeos que a gente está fazendo juntos. E não se esqueçam, links da Amazon na descrição do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo nos grupos de Tormenta, nas suas redes sociais, para todo mundo conhecer aí um pouco mais da história de Tormenta. Valeu, galera. Obrigado pela sua audiência. Valeu!